O federal editou novas medidas para regularizar dívidas de microempreendedores individuais e de pequenas empresas do Simples Nacional. A Catiúcia Sotomayor explica como ficará essa questão agora para a gente. Veja. Depois do veto do presidente Bolsonaro à regularização dos débitos das micro e pequenas empresas, o governo editou uma portaria para renegociar dívidas do Simples Nacional. Entretanto, parlamentares que apoiaram a proposta em maioria na Câmara e no Senado ainda querem derrubar o veto no Congresso porque consideram a medida insuficiente, já que atende apenas os débitos já inscritos na dívida ativa da União, o que, segundo o Ministério da Economia, se refere a um total de 1.800.000 empresas, sendo 160.000 microempreendedores individuais, os MEIs. O valor total desses débitos chegaria a 137 bilhões de reais. Outro ponto levantado por deputados e senadores que pretendem derrubar o veto após o recesso parlamentar é o prazo, que seria muito curto. As empresas do Simples Nacional terão até 31 de março para aderir à negociação e devem pagar uma entrada equivalente a 1% do valor negociado em até 8 parcelas. O restante da dívida pode ser pago em até 137 prestações, com descontos de até 100% em juros, multas e encargos. O abatimento, porém, não pode ser maior que 70% do valor total da dívida, com as correções. Para débitos de até R$ 72.720, é possível aderir ao modelo de entrada de 1% e desconto de até 50%, conforme o prazo escolhido para o pagamento. O próprio presidente Bolsonaro se manifestou favorável à medida antes do veto e depois pediu à equipe econômica uma solução para sanar as dívidas das pequenas empresas, o que resultou nessa edição da Portaria de Transação Tributária, publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Nesse tipo de transação fiscal, o valor do desconto é definido caso a caso pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, de acordo com a capacidade de pagamento do devedor. Se for comprovada perda econômica durante a pandemia, a empresa terá esse item como um redutor da capacidade de pagamento. O deputado Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo, que foi o relator do refis do Simples na Câmara, afirmou que a portaria é uma tentativa do governo de amenizar o mal-estar provocado pelo veto, mas não é abrangente como o refis do Simples. Ele reforça a diferença entre o refis e a transação fiscal. A iniciativa é do governo em propor o parcelamento e o contribuinte aceita ou não. O refis é o inverso. A iniciativa é do contribuinte, pois está posto já o desconto universal para todos os contribuintes e o prazo de pagamento. A iniciativa do contribuinte de aderir ou não. São instrumentos tributários diferentes que se completam, não se excluem. Bertaioli também comenta o risco de exclusão de empresas do regime do Simples devido à existência de débitos tributários e a possibilidade de prorrogação do prazo para a regularização. Hoje, as duas etapas, opção e regularização no Simples, precisam ser cumpridas até 31 de janeiro. A proposta é que vá para o dia 31 de março, dando tempo suficiente para que em fevereiro o Congresso Nacional possa derrubar o veto ao refis, ele ser promulgado, as empresas possam aderir a este parcelamento especial, que é isso que se trata o refis, e na sequência manter o seu enquadramento no Simples de 2022. O veto, que pode ser derrubado na volta dos trabalhos legislativos, impossibilita a renegociação de um total de 50 bilhões de reais em dívidas de micro e pequenas empresas no programa de reescalonamento do pagamento de débitos no âmbito do Simples Nacional, o HELP, que beneficiaria 4.500.000 empresas do Simples. A proposta original prevê um novo programa de parcelamento de dívidas e descontos de até 90% em multas e juros e de 100% nos encargos legais para os débitos contraídos durante a pandemia por micro e pequenas empresas participantes do Simples Nacional, incluindo os microempreendedores individuais e as empresas em recuperação judicial.